Bom, agora vamos falar, no próximo bloco, da estrongiloidíase. O estrongiloide stercoralis é uma outra parasitose extremamente comum e eu diria que é uma parasitose que merece uma atenção especial do clínico. Por quê? Porque é uma parasitose que tem um risco grande, já que a fêmea adulta ela é partenogenética. O que significa isso? A partir do momento que você tem a invasão através da pele da larva filarioide, e a gente faz aquele mesmo ciclo, nós vamos falar mais à frente. E esse verme consegue chegar no tubo digestivo, essa fêmea, ela consegue eliminar um ovo. Essa fêmea, esse ovo dentro da mucosa se transforma numa larva que a gente chama de rabiditoide. Essa larva rabiditoide, ela consegue então cair na luz do tubo digestivo e se transformar muitas vezes. O ideal seria que isso acontecesse fora do organismo, numa larva filarioide. Então, a princípio, essa larva rabiditoide cairia no solo e se transformaria no solo numa larva filarioide. Mas em condições específicas, em algumas grandes infestações, pela quantidade, muitas vezes essa larva rabiditoide, ela acaba por se transformar numa larva filarioide dentro do tubo digestivo e fazer então aquilo que não acontece no Ascaris lumbricoides, que é a autoinfestação. E aí, quais são os riscos que a gente tem para aumentar essa situação? Quer dizer, toda vez que você tiver um doente imunocomprometido, o imunossuprimido, você aumenta o risco desse fenômeno de autoinfestação. Por quê? Porque o indivíduo passa a não ter uma resposta eficaz do ponto de vista imunológico. E você tem ainda uma chance maior desse verme se multiplicar e facilitar ainda a autoinfestação dessa forma que eu falei anteriormente com a larva filarioide. Essa larva ela consegue penetrar com muita facilidade na nossa pele, ela penetra vários tecidos. E a gente vai ver o ciclo a seguir. E esse risco é exatamente isso, você fazer uma forma disseminada. Então, toda vez que você no Brasil tiver necessidade de fazer uma imunossupressão no doente, tiver um imunocomprometimento grave, fizer corticoides em doses imunossupressoras, você deve antes tratar esse doente, de preferência, antes de fazer o uso desses imunossupressores. E nós vamos falar do tratamento a seguir e a gente vai ver o que deve ser feito para evitar que a gente tenha essa forma disseminada e essa autoinfestação quando o doente é imunocomprometido. Então, no Brasil, na prática, você deve tratar o doente para a verminose, para o verme, principalmente pensando em estrongiloide, para evitar essa penetração. E uma outra coisa importante, essa penetração ela é de alto risco, porque ela acaba por carrear bactérias gram-negativas, dependendo da quantidade, bactérias gram-negativas através da luz, o que pode levar a uma infecção séria, uma sepse grave por gram-negativo relacionada à grande quantidade dessa infestação, dessa forma disseminada dos estrongiloides stercoralis. Bom, muito bem. E aí o ciclo de vida e o ciclo de infestação no homem. A gente então temos então no solo a fêmea partenogenética eliminando o ovo e esse ovo fazendo a larva filarioide que pode penetrar no ser humano. E ainda o macho e a fêmea produzindo o ovo, levando também a infestação humana através da penetração na pele dessa larva filarioide. E como é que essa larva filarioide ela consegue terminar o seu ciclo? Ela faz o mesmo ciclo no ponto de vista humano, que é o ciclo de Loss, ou seja, ela entra na pele, cai na circulação, cai no pulmão, faz aquele mesmo trajeto que a gente viu do Ascaris, caindo no trato respiratório superior e sendo deglutido, e ela então vai fazer a infestação humana. Ela vai fazer a infestação humana, levando a um quadro bastante grave, principalmente do ponto de vista de intestino. E do ponto de vista pulmonar, a gente também tem o ciclo de Loss e a síndrome de Löffler. Lembrando que a síndrome de Löffler é aquele quadro de tosse, broncoespasmo, infiltrado pulmonar migratório, febre e eosinofilia. E por que acontece isso? Porque na hora que ela penetra, ela consegue cair na circulação sanguínea e fazer o ciclo de Loss.
E por que o infiltrado é migratório? Porque você pode ter várias larvas caindo e várias larvas em vários pontos do pulmão, causando reações pneumônicas que lembram um quadro de pneumonia. São pneumonites. Na realidade, esses infiltrados são pneumonites relacionadas a essas larvas no ambiente, no parênquima pulmonar. E aí, um exemplo na tela, né, da penetração cutânea, você vê claramente o que a gente chama de larva Currens, ou seja, essa larva filarioide, ela acaba por penetrar, né, e andar no subcutâneo. Então você tem um evento muito interessante que você vê a larva se transportando sobre a pele, você vê o trajeto dela, ela andando. Por isso esse nome de larva Currens. Esse indivíduo provavelmente ele deve ter se deitado em algum local que essas larvas filarioides conseguiram penetrar na sua pele. Bom, e aí, após essa penetração cutânea, nós temos o ciclo pulmonar, como eu já havia dito, e a síndrome de Loeffler, que eu já repeti aqui exaustivamente, nós vamos continuar repetindo. Tosse seca, broncoespasmo, o quadro de filtrado pulmonar migratório, o quadro de febre e eosinofilia. E para onde vai, então, essa forma adulta, depois que ela atinge o tubo digestivo? Os estrongiloides estercoráleos também habita, na sua forma adulta, o duodeno. O fenômeno de autoinfecção e a forma disseminada, a gente já falou. É só para a gente relembrar que os estrongiloides estercoráleos, o grande risco é exatamente esse. Esse fenômeno de autoinfestação e dessa situação da forma disseminada, onde você carreia germes gram-negativos, bactérias gram-negativas do tubo digestivo, para dentro da circulação sanguínea, levando a quadros de sepse. Muito bem, está aí então a microscopia da nossa fêmea partenogenética e o ovo produzido por ela. Ela não necessita então do macho para fazer esse evento. Bom, como é que é o diagnóstico então da estrongiloidíase? Basicamente pelo exame parasitológico de fezes, você vai encontrar as larvas, no aspirado também duodenal, ou ainda através da sorologia por ELISA. Essas são as formas clássicas de diagnóstico. No exame parasitológico de fezes, você encontrar o ovo ou ainda a larva filarioide, né, que vai ser eliminada e que vai acabar por recontaminar muitas vezes o próprio indivíduo. Bom, vamos falar então do tratamento. O tratamento, basicamente, dos estrongiloides hoje é a ivermectina, 200 mg por quilo por dia, microgramas por quilo por dia, durante 2 dias. Ou o tiambidazol, que era o tratamento antigo, 50 mg por quilo por dia durante 7 dias, ou ainda o albendazol, mas aí não é em dose única, o albendazol é 400 mg durante 3 dias. O que é importante lembrar é aquilo que eu havia falado anteriormente. Se você está diante de um doente imunocomprometido, ou então em que você faz uma imunossupressão nesse doente, com corticoide, alguma droga imunossupressora, no Brasil, o ideal é que se faça o tratamento prévio do estrongiloide estercoralis, para não se correr o risco de uma invasão maciça por esse verme, uma multiplicação maciça por esse verme e um quadro catastrófico de uma situação disseminada.